Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Patrícia Tavares. Hoje nós vamos ficar com a aula de análise linguística e o assunto do dia é concordância nominal. Para nós falarmos de concordância nominal, nós precisamos, em primeiro lugar, entender o termo concordância. De maneira geral, refere-se ao ato de concordar, ou seja, combinar, tá? E a concordância nominal, ela é a concordância dos nomes. Quando nós falamos de nome em língua portuguesa e em análise linguística, nós estamos falando basicamente das classes gramaticais nominais, que no geral são substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, numeral e artigo. Então, a concordância nominal, de maneira bem genérica, ela vai falar sobre, em uma construção de um enunciado, como essas classes gramaticais, elas vão estar combinadas, elas vão concordar, tá? E aí, quando nós falamos em concordância, nós estaremos falando sobre dois elementozinhos básicos e importantes para a gente, tá? Um é a questão do gênero, e quando nós falamos em gênero em língua portuguesa, nós estamos falando de feminino e masculino. E quando estamos falando em concordância, nós também falamos em número. E quando nós estamos falando em número em língua portuguesa, nós estamos falando de singular e plural, tá? Então, basicamente, a concordância nominal, ela tem a ver com a forma de combinação entre esses termos de classes gramaticais na língua portuguesa, no que diz respeito ao uso do gênero, feminino e masculino, e do número, singular e plural. Ok até aqui? Todo mundo deve lembrar o que é artigo, que é aquela palavrinha que acompanha o nome, que acompanha o substantivo, o, a, os, as, uma, uns, umas. Todo mundo deve lembrar do advérbio, que é uma classe gramatical que não muda, não varia, tá? E que acompanha o verbo, dando a esse verbo uma circunstância de tempo, de lugar, de modo, etc. Existem os pronomes, que a gente tem aí uma infinidade de classificações possíveis, tá? E nós temos os numerais, que são os números de maneira geral, tá? E aí a gente tem também as classificações, o numeral ordinal, o numeral cardinal, fracionário e por aí vai. Porém, quando eu trabalho com concordância nominal com meus alunos, eu gosto sempre de retomar, de relembrar a explicação das outras duas classes gramaticais que são muito importantes nesse conteúdo, que são justamente as classes gramaticais do substantivo e do adjetivo, tá? A gente fala muito de substantivo e de adjetivo quando a gente estuda concordância nominal. Então, antes de a gente ir para as regras da concordância nominal, eu queria muito rapidamente, até porque aqui no meu canal já existe uma aula específica sobre substantivo e adjetivo, você pode procurá-la e assistir, tá? E aí você vai ter os detalhamentos, mas por aqui a gente pode só dar uma recordação, dar uma rápida revisada. Então, para quem não lembra, substantivo é a palavra que dá nome ao ser, tá? Então, a qualquer ser, eu tenho, por exemplo, qual o nome que se dá ao objeto que os seres humanos usam na face, na região dos olhos, para corrigir problemas de saúde ou para enfeitar os olhos? Resposta: óculos. Então, óculos é um substantivo, tá?
Ao passo que adjetivo é a palavra que dá característica, qualidade ou estado ao ser. E aí, quando a gente fala estado, não é de lugar, tá? É estado do verbo estar, indicando a forma como a pessoa está. Então, por exemplo, para a gente visualizar isso, vamos pegar aqui o exemplo, a palavra menina. Menina é um substantivo, tá? Por que é um substantivo? Porque é uma palavra que a gente usa para dar nome a um ser. Que ser? O ser humano do sexo feminino, que é jovem, é uma menina, é uma garota, é uma moça, é um adolescente. Então, tudo isso são substantivos. Sobre essa menina, eu posso dizer que ela é alta. E aí, eu tô dando a ela uma característica. Sobre essa menina, eu posso dizer que ela é bonita. E aí eu tô dando uma qualidade com viés valorativo positivo, tá? Porque bonita, ser bonita é uma coisa boa normalmente. Eu posso dar uma qualidade com viés valorativo negativo, quando eu digo, por exemplo, que ela é feia. Ainda continua sendo uma qualidade, porém com um aspecto negativo dessa qualificação aí, tá? Então, eu posso dizer que ela é bonita, e aí eu tô dando uma qualidade. Eu posso dizer que essa menina é doente, tá? E aí, eu tô dando um estado para ela. Quando eu digo que ela é alta, bonita, doente, eu tô usando adjetivos para me referir a essa menina, tá? Então, substantivo, palavra que nomeia o ser. Adjetivo, palavra que dá característica, qualidade ou estado ao ser. Só queria fazer uma observação aqui com esse último exemplo, quando a gente diz a menina é doente, em algumas situações isso pode ter uma conotação negativa. Em outras situações, eu posso dizer que a menina é doente quando ela é acometida de uma doença irreversível, de uma doença que não tem cura. Então, eu digo que ela é doente. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque o verbo é, que é do verbo ser, ele indica características, qualidades, estados definitivos, tá? Então, quando eu digo que ela é doente, é porque ela tem uma doença definitiva, que não é reversível, tá? É diferente de quando eu uso o verbo estar, que ele indica características, qualidades temporárias que podem mudar. Então, eu poderia dizer, a menina está doente. E aí ela está doente hoje, mas amanhã ela pode estar saudável, tá? E assim sucessivamente. Ok? A partir disso, gente, aí a gente pode voltar para a concordância nominal e começar de fato a trabalhar com esse nosso conteúdo, tá? Então, vamos começar pela regra geral. E aí a regra geral vai dizer o seguinte: o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome concordam em gênero e número com o substantivo. Reparem, o substantivozinho aqui é quem manda no pedaço, tá? É o substantivo quem define como aquele enunciado vai ser construído. Então, se o substantivo ele está no singular e ele está no masculino, as outras palavras que se referem a ele vão ficar no singular e vão ficar no masculino. Aí alguém pode perguntar, professora, a senhora falou que artigo, adjetivo, numeral, pronome, substantivo e advérbio são classes gramaticais nominais. Por que o advérbio não está aqui? Logo no início da aula eu falei sobre isso. O advérbio dessas 6 classes gramaticais nominais é a única classe gramatical que é invariável, ou seja, ele não varia nem em gênero, nem em número. Portanto, ele não pode participar da regra geral, uma vez que ele é invariável, tá? Então, a gente tem aqui, a pequena criança é uma gracinha. E aí, a gente tem criança como substantivo,
o artigo a e o adjetivo pequena concordam com ela, tá? Os garotos que encontrei eram muito gentis. Garotos é o substantivo, então o artigo vai estar aqui também, ó, no masculino plural. Gentis, que é o adjetivo, também vai estar concordando com garotos, vai estar no plural. Não vai mudar o gênero, porque gentil a gente usa a mesma forma tanto para o feminino quanto para o masculino, tá? Mas a regra geral, gente, é algo que já faz parte da nossa gramática internalizada. A gente naturalmente fala isso, a não ser quando a gente está usando a variedade informal. Então, por exemplo, muita gente no dia a dia fala, os meninos chegou, mas fala na informalidade, porque naturalmente a gente sabe que deveria ser os meninos chegaram, tá? E aí, agora, o que a gente precisa fazer é trabalhar com os casos especiais, tá? Eles são alguns, eu trouxe para vocês os que mais interferem no nosso dia a dia, até porque existem outros ditos casos especiais, mas que eles estão também internalizados na nossa gramática. Naturalmente a gente usa, então não faz sentido explicar alguma coisa que é natural para a gente, tá? Mas aí vamos lá. Aqui a gente tem o primeiro caso especial, e aí a gente tem um adjetivo, um mesmo adjetivo, após vários substantivos, tá? Então a regrinha vai dizer o seguinte: se esses substantivos, eles são do mesmo gênero, são 2, 3 substantivos, todos femininos ou todos masculinos, a concordância acontece dessa forma, ó. O adjetivo vai para o plural ou concorda com o substantivo mais próximo. São duas possibilidades de fazer essa concordância, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, irmão e primo, substantivos. Recém-chegado, que é o adjetivo, estiveram aqui. Ou irmão e primo, recém-chegados, estiveram aqui, tá? Então, irmão e primo, na primeira forma aqui, no primeiro exemplo, ele fez a concordância desse adjetivozinho com o substantivo que está mais próximo a ele. Então, a gente tem primo e primo está no singular, no masculino. Então, recém-chegado fica no singular e no masculino, tá? No outro exemplo, a gente vai ter irmão e primo, recém-chegados. E aí, ele coloca o adjetivo no masculino plural, ok? Concordando com a forma que a regrinha diz ali, ó. Ou o adjetivo vai para o plural, ou ele concorda com o substantivo mais próximo, tá? Aqui a gente tem, né, outra possibilidade. Substantivos de gêneros diferentes, né? A regra vai ser a mesma, tá? Ou o substantivo, ele vai para o plural, aliás, substantivo não, desculpa, o adjetivo. Ou o adjetivo, ele vai para o plural, ou concorda com o substantivo mais próximo. E aqui seria para o plural masculino. Então, o que acontece? Quando nós temos substantivos de gêneros diferentes, a prioridade, a concordância, ela vai acontecer com o gênero masculino. Isso porque, infelizmente, a língua portuguesa, a gramática da língua portuguesa, ainda é machista, tá, gente? Então, entre feminino e masculino, na gramática da língua portuguesa, prevalecerá o masculino, tá? Imaginem que eu entre em uma sala onde só tem meninas. Há 10 meninas. Então, eu posso dizer, bom dia, meninas, tudo bem? E tá tranquilo. Se eu entro na mesma sala e tem 10 meninas e um único menino, eu já não posso mais dizer bom dia, meninas. Eu tenho que dizer, bom dia, meninos, tudo bem? E aí, essa é a questão. Entre feminino e masculino, na gramática, o masculino vai prevalecer. Então, quando a gente tem mais de um substantivo, e eles são de gêneros diferentes, e um adjetivo só,
Ou o adjetivo, ele concorda no plural masculino, ou ele vai concordar com o mais próximo, tá? Então, a gente tem aqui, ó. Ela tem pai e mãe bondosos. Pai, substantivo, mãe, substantivo. Pai, masculino, singular. Mãe, feminino, singular. Como é que eu vou constituir o adjetivo aqui? Pai, singular, mãe, singular. Só que quando junta os dois, ficam dois e dois é plural. Então, o adjetivo vai para o plural. E entre masculino e feminino, prevalece o masculino. Então, a gente vai ter pai e mãe bondosos, tá? O adjetivo fica no masculino plural. Ou a gente faz a concordância com o substantivo mais próximo. Então, a gente tem, ela tem pai e mãe bondosa. E aí, eu concordei com mãe, que é o adjetivo, ou melhor, o substantivo mais próximo do adjetivo bondosa, tá? Como mãe está no singular e no feminino, bondosa fica no singular e no feminino também. O detalhe importante aqui, minha gente, e que pode ser chocante para algumas pessoas, é o seguinte: quando eu opto por fazer essa segunda construção aqui, aparentemente, quando a gente diz ela tem pai e mãe bondosa, parece que o sentido é de que apenas a mãe é bondosa e o pai não é, tá? Mas o adjetivo, ele concorda com o mais próximo, porém, ele vai se referir a ambos os substantivos, tá? Então, quando eu digo ela tem pai e mãe bondosa, eu concordei com a palavra mãe, mas o adjetivo se refere à mãe e também ao pai, ok? Ah, professora, é muito esquisito falar isso, é incomum. Então, você pode usar a primeira versão da regra, que é a versão mais comum, mas você precisa ter conhecimento da segunda, tá? Outra possibilidade, o adjetivo funciona como predicativo e aí obrigatoriamente ele vai para o plural. Isso aqui é uma regrinha que já está no nosso subconsciente, já está na nossa gramática internalizada, tá? Eu tenho aqui, ó, o homem e o menino estavam perdidos. Homem, substantivo, menino, substantivo, perdido, adjetivo, e é claro que ele vai concordar com os dois, porque eu tenho aqui que é plural, tá? E aí, claro, se eu tivesse de gêneros diferentes, prevaleceria o masculino. O homem e a menina estavam perdidos, tá? Ó, o homem e sua esposa estiveram hospedados, que é o adjetivo, aqui, tá? Conforme eu tinha acabado de explicar. Então, essa é uma regrinha que já tá mais internalizada no nosso subconsciente aí, tá bom? Um adjetivo anteposto a vários substantivos. Gente, isso aqui é a mesma regra, tá? Não tem exceção. A diferença aqui do que a gente viu anteriormente é que nesses exemplos anteriores a gente tem primeiro os substantivos e depois o adjetivo. A gente usa o termo, o adjetivo ele está posposto, ou seja, colocado após os substantivos. E nessa próxima regrinha, o adjetivo ele está anteposto aos substantivos, ou seja, ele está antes dos substantivos. Porém, a regra é exatamente a mesma, tá? O adjetivo ele pode concordar com o mais próximo ou ele pode ficar no masculino plural, se a gente tiver gêneros diferentes, tranquilamente. Então, eu tenho aqui, comi, delicioso almoço e sobremesa, mas eu poderia dizer, comi deliciosos almoço e sobremesa. Provei deliciosa fruta e suco. Deliciosa tá no feminino singular, concordando com fruta, mas eu poderia dizer comi ou provei deliciosos fruta e suco. Fruta feminino,
suco masculino, entre feminino e masculino prevalece o masculino, tá? Então, também poderia dizer naturalmente isso aí, ou seja, a regrinha, ela é a mesma, tá? E aqui também, ó, adjetivo anteposto funcionando como predicativo. Concorda com o mais próximo ou vai para o plural. Igual, ó, estavam feridos o pai e os filhos, ou estava ferido o pai, concordando aqui, ó, estava ferido, eu mantive aí o singular, e aqui no adjetivo eu mantive o masculino, concordando com o mais próximo, que é o pai, porém a gente vai lembrar que estava ferido o pai e os filhos, a concordância foi feita com o termo o pai, mas ele vai se referir a ambos os substantivos também, ok? Seguindo, um substantivo e mais de um adjetivo. Agora a gente modificou um pouco, tá? Um substantivo e mais de um adjetivo. Aí a gente tem, antecede todos os adjetivos com um artigo. Então a gente tem falava fluentemente a língua inglesa e a espanhola. A gente entende que está subentendido aqui o substantivo língua, tá? Falava fluentemente a língua inglesa e a língua espanhola. Se você constrói o termo falava fluentemente a língua inglesa e espanhola, e você exclui o a, você cometeu aí uma transgressão à norma culta, tá? Então, você precisa colocar o artigo, tá? Então, falava fluentemente a língua inglesa e a língua, ou somente e a espanhola. Ou, que fica inclusive mais bonito de se construir, mas é meramente uma questão de beleza, a gente não coloca o artigo junto a todos os adjetivos, mas a gente coloca o substantivo no plural, tá? Então, eu vou dizer, falava fluentemente as línguas inglesa e espanhola, tá? Bem mais prático, bem mais tranquilo aí. Falava fluentemente as línguas inglesa e espanhola, tá? Estudo constantemente as matérias português e matemática. Por exemplo, uma outra situação aí para vocês. Certinho até aqui, minha gente? Caso esteja ficando complexo, depois você dá uma reanálise nesse vídeo, você revê o vídeo com mais calma, procura outros exemplos, mas com certeza esse assunto é fácil, é tranquilo para você entender, tá? Vamos lá, próxima. Pronome de tratamento, né? Os pronomes de tratamento são aqueles pronomes que a gente usa para tratar pessoas a partir do nível de intimidade com que eu tenho, a partir da idade, a partir da sua autoridade, do cargo que ela exerce, etc. Então, por exemplo, você, vocês, senhor, senhora, senhorita, aí a gente tem Vossa Excelência, Vossa Alteza para príncipe, Vossa Majestade para rei, Vossa Santidade para o Papa, e assim sucessivamente, tá? Como a gente tem a maioria desses pronomes construídos com vossa, aí tem gente que acha que esse, por conta do vossa, ele obriga a concordância a ser feita na segunda pessoa do singular ou do plural, tá? Então, tem gente que vai dizer e vai achar que tá abafando, dizendo uma coisa super legal, super bonita. Vossa Santidade estiveste no Brasil. E aí, estiveste é a segunda pessoa na conjugação aí. E tá errado, tá? É Vossa Santidade esteve, concordando aí na terceira pessoa do verbo, tá? Simples assim. Bom, vamos pro negócio que vai ficar interessante agora, tá? Palavrinhas. Anexo, incluso, próprio e obrigado. Quem não sabe o que significa anexo, anexo e incluso são sinônimos, tá? A gente usa, inclusive, anexo no e-mail, né? Quando a gente manda e-mail para alguém, a gente pode anexar, ou seja, colocar junto ao e-mail, incluir no e-mail
um documento, né, uma foto, enfim, tá? E aí, essas palavras concordam com o substantivo a que se referem. Então, as cartas, né, cartas, feminino, plural, estão anexas, feminino, plural. A bebida, bebida, feminino, singular, está inclusa, feminino, singular. Precisamos de nomes, nomes é substantivo masculino, plural, próprios, masculino, plural. Obrigado, disse o rapaz. Detalhe, gente, nós vamos usar o obrigado, que é o termo lá de agradecimento, de acordo com o gênero de quem fala, tá? Então, aqui quem falou foi um rapaz, gênero masculino, obrigado. Obrigada, disse a moça, tá? E eu poderia ter, de uma maneira muito incomum, mas que pode cair em alguma questão, então vocês precisam somente conhecer, o obrigado no plural. Quando eu digo assim, por exemplo, após a aula, os alunos disseram muito obrigados. Super esquisito, mas é uma possibilidade real de uso e a gente precisa ao menos conhecer, tá? E a observação com referente ao anexo é que quando você usar a expressão em anexo, aí a gente vai ter a concordância feita de maneira invariável. Então, eu digo, por exemplo, as cartas estão anexas, mas eu vou dizer as cartas seguem em anexo. Então, mesmo que a expressão em anexo esteja se referindo às cartas, que é um substantivo feminino plural, o em anexo é uma expressão invariável, então não vai modificar o uso aí. Ok? Seguindo, expressões é bom, é necessário, é proibido e demais expressões que são formadas pelo verbo ser no presente, no passado, era ou no futuro seria. Então, é bom, era bom, seria bom. A regra vai ser igual. E um adjetivo, tá? Como é que se faz a concordância com essas expressões? Essas expressões não variam se o sujeito, ou seja, a expressão a qual elas se referem, não vier precedido de artigo ou de outra palavra que determina, que especifica essa expressão, tá? Vamos para o exemplo que fica bem tranquilo. Canja é bom. Aí eu tenho o que é bom? Canja, tá? Então a expressão é bom se refere a canja. Só que canja aqui não está acompanhado de nenhum artigo e de nenhuma outra palavra que especifique esta canja, a canja, minha canja e assim sucessivamente. Então, como ela não vem precedida de nenhuma palavra determinante, o é bom, né? A expressão é bom, ela não vai variar. Reparem, canja é um substantivo que está no feminino. E o é bom, o bom, que é o adjetivo, ele permaneceu no masculino, ele não variou, tá? Agora, quando eu coloco um determinante, por exemplo, a canja, aí eu já vou construir a canja é boa. E aí o adjetivo, ele já variou. O que faz essa variação, o que obriga essa variação é o uso do determinante, que pode ser um artigo ou outro determinante como um pronome, por exemplo, tá? A gente tem aqui outro exemplo. É necessário, é a expressão, sua presença. Mas aqui eu vou ter é necessária a sua presença, tá? É proibido entrada. Não tem nenhum variante aqui, então é proibido, embora entrada esteja no feminino, o é proibido fica no masculino. Mas eu posso colocar a entrada de estranhos, aí sim é proibida, ou é proibida a entrada de estranhos. Ok? É muito pouco, caro e barato.
Quando essas palavras funcionam como adjetivos, elas seguem a regra geral, né? Ou seja, concordam com o substantivo ao qual se referem. Então, comi muitas frutas durante a viagem, por exemplo. Pouco arroz é suficiente para mim, comprei livros caros, eram mercadorias baratas. E quando eles funcionarem como advérbios, eles não vão mudar nunca. Então, vou dizer comi muito durante a viagem. Pouco lutei, por isso perdi a batalha. Os livros custaram caro, pagaram barato por aqueles livros, né? Os livros custaram de que forma? Caro. Pagaram de que forma? Barato. Então, aí a gente tem essas palavras funcionando como advérbios, tá? Vamos seguir por aqui. Mesmo e bastante. Mesma coisa, ó. Quando essas palavras forem advérbios, elas são invariáveis. Por exemplo, preciso mesmo de sua ajuda, fiquei bastante contente com a proposta de emprego. E quando elas funcionarem como pronomes, elas seguem a regra geral, ou seja, elas concordam com o substantivo ao qual se referem. Então, eu tenho razões bastantes, né, que bastam, que são suficientes para duvidar dele, e os mesmos argumentos que eu usei, você copiou. Aí, aqui, especificamente para essas duas palavrinhas, eu deixo para vocês uma dicasinha, tá? A palavra mesmo, vou anotar aqui para vocês. A palavra mesmo, ela será invariável quando ela significar verdadeiramente, realmente. Aí ela é invariável. Então, quando eu digo assim, vocês assistiram mesmo a aula, né? Ou seja, vocês assistiram realmente, verdadeiramente a aula. Então, nesse caso, ela é invariável. Se ela não significa verdadeiramente ou realmente, é porque ela vai ser invariável, tá? Ela vai ser pronome e vai concordar com o substantivo ao qual se refere. Então, eu digo assim, por exemplo, os alunos mesmos pediram essa aula. Então, os alunos, eles próprios, tá? Eles mesmos, eles próprios. E a dicasinha para o bastante, que a gente não costuma ver o bastante no plural, é o seguinte, ó, independente de classe gramatical, tá? Porque a classificação gramatical, ela serve para o especialista em linguagem. Mas para nós, de maneira geral, né, para os alunos, para quem está assistindo essa aula, provavelmente, para os usuários comuns da língua, o que importa é usar corretamente, não necessariamente classificar classe gramatical, tá? Então, o bizu é o seguinte: quando bastante puder ser substituído por muito ou muita, ele vai ser usado bastante mesmo, no singular, tá? Já o bastantes, no plural, ele poderá ser substituído na frase por muitas, muitos. Vamos lá para o exemplo. Tenho muitas dúvidas. Se eu tenho muitas dúvidas, eu tenho bastantes dúvidas. Perceberam? Agora eu vou dizer: temos muita fome. Se temos muita fome, temos bastante fome, ok? Então, quando você for usar bastante na frase, você vai poder substituir o bastante por muito ou muita. Quando você for usar o bastantes no plural, você vai poder na frase substituir por muitas, muitos. Ok? Dicasinha dada, vamos para a próxima regrinha, que é a mais fácil de todas, né? Menos, alerta e pseudo são palavras na língua portuguesa que todas são invariáveis, tá? Pelo amor de Deus, minha gente, não existe menos. Por favor, tá? Menos é uma dor no
peito de qualquer professor de língua portuguesa. Ah, professora, nós temos menos chances de entender esse assunto explicado pela internet. Realmente, né? Então, por favor, nós temos menos probabilidade, nós temos menos dúvidas, nós temos menos e assim sucessivamente, tá? Então, não existe menos, não existe alertas. Os policiais estão alertas. Não, os policiais estão alerta. E a palavrinha pseudo pode ser estranha para alguns, ela significa falso, tá? Então, pseudo também não muda, é pseuda, pseudas. Tem pseudas amigas. Não, você não tem, você tem pseudo amigas, tá? Aí a gente tem aqui exemplos: preciso de menos comida e não de menos comida para perder peso. Estamos alerta para com suas chamadas. E eles eram uns pseudo-sábios. Ok. Meio é uma palavra que também dá uma dor, gente. Nossa. Vamos falar da forma mais comum, mais básica, tá? Meio como advérbio, ele é invariável. Meio como numeral ou como adjetivo, ele segue a regra geral, concordando com o substantivo ao qual se refere. Então, vamos para os exemplos aqui. E para dicasinha também, porque como eu já disse para vocês, classe gramatical é o que menos importa, tá? Então, vocês vão entender o seguinte: quando o meio estiver usado no sentido de um pouco, ele é invariável, ele não muda. E quando o meio estiver usado no sentido de metade, ele segue a regra geral, ele concorda com a palavra a qual se refere, tá? Então, eu vou dizer assim, por exemplo: a menina está meio desanimada. A menina está meio desanimada. Ah, professora, mas é a menina e é desanimada, tá tudo no feminino. Só que esse meio significa um pouco. A menina está um pouco desanimada. Não pode significar metade. Ninguém fica metade desanimada, né? Não faz muito sentido isso. Então, a menina está um pouco desanimada. E aí, a menina está um pouco, a menina está meio. Esse meio não vai variar, tá? Agora, eu digo: li meia página do conto. Li meia página. Por que meia? Porque está concordando com a palavra página. Página feminino. Então, meia, que aqui significa metade, eu li apenas metade de uma página, vai variar, tá? Ou eu posso dizer: bebi meio copo de água. Bebi meio copo de água. Então, por que meio? Porque ele está concordando, é metade de um copo. E copo é substantivo masculino. Então, o meio vai também para o masculino, tá? E aí, só para deixar claro para vocês, minha gente, como é que a gente vai construir? Agora é meio-dia e meio ou meio-dia e meia? Tic-tac, tic-tac, para poder você me responder. Na verdade, para quem refletir um pouco, a resposta vai ser meio-dia e meia. Por quê, professora? Porque aqui está subentendida, embora não seja dita, a palavra hora. Eu usei meio-dia, por favor, não digam para mim que dia. Dia é palavra feminina ou masculina? Por favor, é uma palavra masculina, tá? Embora, como alguns alunos já disseram, professora, mas termina com A e confunde a gente. Ok, mas ainda assim, dia é uma palavra masculina. Olha eu confundindo também. É o dia, tá? Então, como é o dia, então vai ser meio. Meio-dia é metade de um dia, ou seja, 12 horas, tá? E meia
hora. Meia, nesse caso, é metade de uma hora, ou seja, 30 minutos. Meio-dia e meia é a mesma coisa que 12h30, tá? E aí, eu vou concordar o segundo meia lá no feminino, porque ele tá concordando com a palavra hora, que é feminino também, tá? E vou dizer meia-noite e meia. Reparem que agora eu já tenho meia-noite. É metade da noite e noite, diferentemente de dia, é palavra feminina. Então, meia-noite e meia hora. Certinho? Espero que vocês tenham entendido aí, não fiquem bugando a cabeça de vocês, tá? Seguindo, e a gente já tá concluindo, já tá finalizando, eu tenho a palavra só. A palavra só, ela, quando significa apenas ou somente, ela funciona como advérbio, e aí ela é invariável. E quando ela significa sozinho, ela... E aqui mudou até a numeração, né? Era para ser 11. Desculpa aí, gente. Mas, enfim, quando o só significa sozinho, ele vai ser adjetivo e, portanto, ele vai concordar com a palavra a qual ele se refere, tá? Aí a gente tem os exemplos aqui. Só consegui comprar uma passagem. E aí, esse só... Aí, se fosse no plural, professora, só conseguimos comprar uma passagem. Não mudaria nada, tá? O só significa aí apenas ou somente conseguimos comprar uma passagem. E aí, ele não vai mudar. E aqui embaixo eu tenho, estiveram sós durante horas. E aí, a gente tem o sós, que significa sozinho, então ele vai variar, ele vai concordar, né? Estiveram são eles, então estiveram é plural, sós. E aí ele vai variar apenas no que diz respeito ao número, tá? Singular ou plural não tem a versão do só para feminino e masculino. E, minha gente, um detalhezinho, por favor, não confundam isso aqui, tá? Só, o plural é sós, tá? Sol, o sol que nos ilumina, o plural é sóis. Por favor, não vão confundir, ok, pessoal? E detalhe, eu falei aqui, vamos repetir. Só, o plural, sós, sol, o plural, sóis, e aí falta um detalhezinho. Alguém sabe qual é? É esse aqui, tá? Tem que ter acento, porque senão a leitura fica sois. E aí já é outra coisa a conjugação do verbo. Então, por favor, não confundam aí a escrita desses babadinhos, tá? Bom, e para finalizar, a última regrinha do dia é o uso da palavra conforme, tá? A palavra conforme, ela pode ser usada como adjetivo, e aí ela vai ter o sentido de conformado. E, claro, como adjetivo, ela vai concordar com a palavra a qual se refere, tá? Então, eu vou dizer aqui, ó, eles ficaram conformes com a decisão. Eles ficaram conformados com a decisão. Professora, pode usar eles ficaram conformados? É mais comum. Pode, você só precisa saber que existe. Porque a gente costuma mais ouvir o conforme usado como conjunção. A gente viu, inclusive, quando a gente trabalhou coesão textual, tá? O conforme, ele é uma conjunção que indica, de acordo com, né? Que indica conformidade. Então, a gente tem aqui, ó, dançaram conforme a música, dançaram de acordo com a música. E, nesse caso, não varia, tá? Agora, o conforme como adjetivo, significando conformado, aí ele vai variar de acordo, né? Ele vai concordar com a palavra a qual ele se refere. E, minha gente, é basicamente isso, tá? Então, a gente viu aí as principais regras, são as regras que precisam realmente
de uma explicação, porque a gente tem mais de uma possibilidade de uso e nós precisamos conhecer as múltiplas possibilidades de uso para a gente não ser pego de surpresa, nem em questão de prova, nem em questão de uso, de fala no dia a dia, tá? Espero que vocês tenham entendido. Em caso de dúvidas, vocês sabem como entrar em contato comigo, tá bom? Fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente!